o apóstolo Paulo também nos ensina dizendo que nós devemos falar aquilo que nós cremos. Então eu vou te pedir para repetir aquilo que eu vou falar, mas fale com fé. Vamos declarar em nome de Jesus. Diga assim comigo: eu sou filho de Deus. Fala assim: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Fala: eu sou o herdeiro. Eu sou co-herdeiro com Cristo. Eu sou abençoado. Fala assim: eu tenho a mente de Cristo. Aplauda o Senhor nesta noite. Aleluia. Sabe, meus irmãos, nós devemos estar sempre declarando essas verdades, porque somente assim a nossa mente vai se renovando, vai se transformando, porque quando nós falamos que nós somos filhos, o primeiro ouvido que escuta é o nosso, é o ouvido mais próximo da nossa boca, é o seu mesmo. Então, quando você fala, você mesmo escuta, e fé vai crescendo dentro do seu coração, e a sua mente vai sendo transformada. Aleluia, mas não é disso que eu vou falar essa noite não, em nome de Jesus. Eu vou falar um pouco sobre um dos atributos do nosso Deus, um atributo incomunicável, aquilo que Deus não compartilhou com os homens, porque existem atributos que Deus compartilhou conosco, que somos filhos, características de Deus que nós temos, como a generosidade, a bondade. Fala-se comigo: Deus é bom. Aleluia. Só que existem alguns atributos que Ele não comunicou ao homem, somente Ele é. Como? Ele é um ser, é um Deus onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Ele é um Deus onipotente, Ele tem todo o poder. Ele é um Deus onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Nós não podemos fazer isso, nós vemos em filme, ficção científica, alguns filmes X-Men, a pessoa está aqui, está lá, mas não. O ser humano ele não pode fazer isso, somente Deus tem esse atributo. Aleluia. Eu gostaria de que a irmã Marina botasse aqui, em Hebreus 4:13, você que trouxe sua Bíblia, se puder abrir. Eu vou falar sobre a onisciência de Deus, esclarecer algumas coisas a respeito desse assunto. Sabe, eu estava ministrando nesse último mês, nessas últimas semanas, a respeito do caráter de Deus lá em Santíssimo. Sabe, meus irmãos, quando nós aprendemos mais do nosso Deus, não tem como a nossa vida não mudar. E como eu fui mudado, eu fui transformado. Porque nós que ministramos, nós que ensinamos, nós sempre estamos lendo, ouvindo, aprendendo para poder ensinar a vocês. Então, nós também somos mudados, essa palavra também nos afeta. E como eu mudei, como o meu caráter foi transformado. Aleluia. Hebreus 4:13 vai dizer assim: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então, com isso, meus irmãos, nós aprendemos que o nosso Deus é um ser onisciente, Ele sabe de todas as coisas, mas eu vim esclarecer aqui nessa noite algumas coisas, como o nosso Deus, Ele sabe de todas as coisas, mas o saber de todas as coisas não quer dizer que Ele gostaria que tudo o que aconteceu, o que acontece, tivesse acontecido. Quem está conseguindo entender? Eu falo assim, às vezes nem eu me entendo. Mas o saber de Deus não implica que Ele gostaria que algo que aconteceu na sua vida ou na vida do seu irmão tivesse acontecido. Porque Deus tem uma vontade, e ela é boa, agradável e perfeita. Aleluia. Existem certas coisas que acontecem em nossas vidas por conta de uma má escolha, por conta de algum problema que aconteceu, mas Deus não queria que isso acontecesse. Ele sabia? Sabia. Mas Deus, meus irmãos, é um Deus soberano, mas a soberania de Deus não implica no nosso livre-arbítrio. Ele nos deu um livre-arbítrio, um poder de decisão, um poder de escolha. Nós decidimos o caminho que nós devemos trilhar. Muitas das vezes, por não consultar a Deus, o Espírito Santo, nós fazemos escolhas erradas. E Deus já sabia o fim daquilo. Aleluia, mas eu vim aqui te dizer nesta noite, nós vamos chegar nesse ponto, aleluia, de um método de você nunca mais errar. Você só vai errar se você quiser. E ninguém quer errar, né, meus irmãos? Mas, aleluia. Sabe, meus irmãos, o saber de Deus não implica
no poder da sua decisão. Deus sabia a roupa que você iria usar? Sabia. Mas foi Ele quem decidiu? Não, foi eu e você. Eu decidi usar essa mesma blusa de ontem, que eu usei no culto de ensino. Minha esposa até reclamou. Eu falei, amor, vou com essa mesmo. Aleluia. Mas o saber de Deus não implica na minha decisão e na sua decisão. Aleluia. E certas coisas acontecem na minha vida e na sua por falta de consultar a Deus. Sabe, meus irmãos, muitas das vezes acontece um problema, uma situação. Quantos de nós, Deus sabe de todas as coisas. Aconteceu, você perdeu um ônibus, está indo trabalhar, o ônibus passou, Deus sabe de todas as coisas. Podia acontecer um acidente. Ei, meus irmãos, Deus não precisa te fazer perder um ônibus para te livrar de um acidente, não. E te digo mais, só por você estar naquele transporte, aleluia, por conta de você, Deus protege toda aquela a tripulação daquele ônibus. Deus não precisa de um motivo para te proteger, Deus não precisa fazer algo para te proteger, Ele simplesmente te protege e te guarda, porque você é filho, você é filha de Deus. Aleluia. E existe uma forma, meus irmãos, de nós não errarmos mais as nossas decisões, as nossas escolhas, que é através do Espírito Santo de Deus. Eu e você temos o próprio Deus dentro de nós, só que na pessoa do Espírito Santo. Aleluia. Quem aqui já aceitou Jesus como Senhor da sua vida? Então, meus irmãos, da palavra, muitas das vezes na nossa vida, se colocam diante de nós situações, adversidades, que nós temos que fazer decisões, temos que tomar decisões. Você passou num vestibular, você precisa decidir qual faculdade você irá cursar, em qual instituição. Você foi aprovada em 2 concursos, você precisa saber em qual concurso você tem que escolher. Ei, o Espírito Santo de Deus, ele já sabe o que é melhor para você. Por que não consultá-lo? Por que não perguntar a ele o que é melhor para a sua vida? Você quer namorar com alguém? Você está gostando de uma pessoa? Por que não consultar a Deus primeiro, antes de tomar essa decisão importante? Muitos problemas, meus irmãos, eles podem e devem ser evitados antes. Porque não adianta nós reclamarmos do nosso cônjuge depois que nós estamos casados. Ou nós tivemos o nosso namoro, o nosso noivado, porque nós vamos reclamar depois, porque você não consultou a Deus antes de tomar essa decisão. Eu te digo mais, agora que tomou, até que a morte o separe. E não ora para Deus matar ele não, tá bom? Aleluia, nada de orar contra o seu marido e a sua esposa. Aleluia, glória a Deus. Nada disso, de oração contrária. Pede para Deus transformar, Deus mudar. Aleluia, até que a morte o separe, como o Cláudio Duarte fala, de preferência dela. Está repreendido. Aleluia, glória a Deus. Mas é verdade, meus irmãos, nós devemos sempre consultar a Deus antes de tomar uma decisão. Isso vai evitar muitos problemas na nossa vida. E para nós podermos tomar essa verdade para as nossas vidas, nós devemos sempre procurar essa verdade na palavra de Deus. Eu gostaria
árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus queria que Adão comesse do fruto, mas Deus sabia que ele iria comer. Mas não é porque Adão comeu que Deus permitiu que ele comesse, não. Deus permitiu sim, a partir do momento que ele deu esse poder de escolha para o homem. Eu e você tomamos decisões erradas e muitas das vezes queremos culpar a Deus. Botamos essa desculpa, mas Deus sabe de todas as coisas. Ei, até quando nós vamos continuar assim? Aleluia, que palavra boa, hein, meus irmãos, de receber. Glória a Deus. Aleluia, ó. Tá nem doendo, tá? É verdade, meus irmãos. Aleluia. O saber de Deus não implica no nosso poder de decisão. Ei, aleluia. Vamos continuar lendo. Gênesis capítulo 3. Gênesis 3, nós vamos ler do versículo 1 ao 6. Versículo 1 diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe, diga assim, Deus sabe, que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Sabe, meus irmãos, Deus deixou a vontade dele explícita para Adão. Deus ordenou a Adão: Adão, não coma. Mesmo sabendo que Adão iria errar. Mas Adão, ele tinha o poder de errar, de decidir se ele comeria daquele fruto ou não. Aleluia. E com isso, meus irmãos, aleluia. Hoje, a partir de hoje, nós vamos deixar para trás, com esse aprendizado, as desculpas de quando nós erramos ou errávamos, de colocar essa culpa em Deus. Mas eu quero declarar sobre a sua vida nesta noite. Aleluia. Quando você estiver de frente de momentos que precisará tomar uma decisão difícil, o Espírito Santo de Deus, ele vai te ajudar. Eu quero declarar sobre a sua vida decisões. Oh, aleluia, isso é profético. Tem pessoas aqui que durante essas semanas, esse próximo mês, precisará tomar decisões importantes. Oh, aleluia, agora eu estou entendendo. Pessoas aqui que estão aqui nesta noite, oh, aleluia, precisará em algum momento tomar decisão importante. Ei, consulte a Deus, consulte ao Espírito Santo, e Ele vai te revelar qual será a sua resposta, o que você deverá fazer. Aleluia. Obrigado, Pai. Agora eu entendi, meus irmãos, porque Deus mudou a minha palavra assim, ó, de uma hora para outra. Alguém aqui, creio que todos nós, a igreja, mas uma pessoa específica, precisava ouvir isso. Quando for tomar uma decisão difícil, ou seja ela fácil, até mesmo a roupa que você vai vestir, consulte a Deus. Porque às vezes tu escolhe uma roupa, tu não viu, tá furada. O Espírito Santo podia te alertar. Uma roupa que está com uma costura frágil vai rasgar quando tu andar. Deus pode te livrar disso também. Deus é Deus de livramento, seja ele qual for, pequeno ou grande. Aleluia. Ninguém aqui gosta de passar vergonha. Aleluia. Nosso Deus é bom, meus irmãos. Aleluia. Sabe, meus irmãos, Deus sabe de tudo que acontece na humanidade, mas nem tudo que acontece na humanidade foi porque Ele quis. Nós vemos aí pessoas morrendo cedo, tragédias acontecendo, e nós muitas das vezes nos perguntamos por quê? Se Deus é tão bom, por que acontece essa tragédia?
Porque esse Deus é tão bom porque existe fome no mundo, existe morte, doença. Ei, eu tenho uma resposta para você. Por que tudo isso acontece? Por conta do pecado, da desobediência de Adão. Olha só, Adão ele tinha o direito de escolher se ele comeria ou não, se ele pecaria ou não. E essa escolha errada dele resultou problemas até hoje. Problemas hoje muito maiores para quem está sem Jesus, porque nós que estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. Nós estamos em Deus. Mas, meus irmãos, a partir do momento que Adão pecou, desobedeceu a Deus, ele passou toda a autoridade, todo o domínio que Deus havia dado para ele, de bandeja para Satanás. Por isso que quando nós lemos na Bíblia, muitas das vezes não entendíamos, quando a palavra de Deus diz assim, o mundo jaz do maligno. Por quê? Porque Adão, que tinha todo o domínio da humanidade, ele entregou para Satanás quando ele pecou. Por isso que a palavra de Deus diz em Romanos 5, que após o pecado, a queda, passou a reinar a morte. E com a morte a doença, a miséria. Deus, quando criou o homem, nós poderíamos ler, mas nós não vamos ler, diga glória a Deus. Em Gênesis 1, quando Deus criou a humanidade, Deus criava e em seguida falava, viu Deus que era bom, viu Deus que era muito bom. Deus não criou nada ruim. Deus não criou nada para quebrar depois. Deus criou o sol. Aleluia, o homem criou a lâmpada queima toda hora. O sol até hoje está funcionando, meus irmãos. Aleluia. Tudo que Deus fez é bom. E a partir da queda do homem, dessa desobediência, o homem Adão entregou o mundo para Satanás. Mas eu já disse para você o segredo. Nós estamos em Cristo. Nós estamos aqui neste mundo, mas nós não somos aqui neste mundo. Nós não somos aqui desta terra. A palavra de Deus diz que nós somos embaixadores de Cristo. Nós estamos aqui na terra cumprindo um chamado, um propósito, mas nosso lugar é no céu. Nós estamos aqui de passagem. Enquanto nós estivermos aqui, nós estamos em Cristo. É Jesus Cristo que nos supre. O mundo jaz do maligno. Aí no mundo a fome, a morte e a miséria. Mas nós que estamos em Cristo, nós temos a preservação das nossas vidas. Aleluia. A fome não nos alcança, porque Deus supre as nossas necessidades. Doença não nos atinge. Aleluia, porque Ele é o Jeová Rafá. Ele é o Deus que cura todas as doenças. Jesus Cristo morreu na cruz por mim e por você. E a palavra de Deus diz que Ele levou as nossas dores e enfermidades. Oh, aleluia. Jonathan, você está dizendo que, então, eu nunca vou ficar doente, meus irmãos. Nós não somos daqui, mas nós estamos aqui. Doença pode sim querer te atingir, te afligir, um momento de falta, mas você tem que entender que isso não é da vontade de Deus para as suas vidas. Quantas das vezes, meus irmãos, antigamente, antes dessa palavra chegar até você, você passava por um momento de falta, de necessidade ou de doença, você tinha dúvida se isso estava acontecendo porque era da vontade de Deus ou do inimigo. Meus irmãos, pensa comigo. Se o problema vem da parte do inimigo, nós temos o nome de Jesus, nós repreendemos. Mas se o problema viesse da parte de Deus, nós estaríamos fritos, porque agindo Deus, quem impedirá? Mas hoje nós temos o entendimento de que nada de ruim vem da parte de Deus. Vem do inimigo das nossas almas. Aleluia, mas eu não estou falando isso para te botar medo, não. Satanás é o nosso inimigo, sim, mas é um inimigo derrotado. Jesus já venceu ele na cruz por nós. Sabe, meus irmãos, por isso que nós toda hora estamos falando que nós somos mais que vencedores. Porque alguém venceu por mim. Um vencedor é alguém que está lá e vence alguma coisa. Mais que vencedor é alguém que venceu sem nem precisar lutar, sem nem precisar participar. Jesus na cruz te deu a posição de mais que vencedor. Porque Ele venceu por mim e por você. Satanás é um inimigo derrotado. Fala assim, Satanás, tu é derrotado. Você não tem poder sobre a minha vida. A minha vida tem um dono.
Oh, você tem dono. Ei, você é filho, você é filha. Você tem um Deus que te guarda em todos os momentos. Você tem um Deus que te guia. Ei, você tem uma palavra e sobre essa palavra você deve andar. Oh, que palavra é essa? Aleluia, você está passando em um lugar escuro. No vale da sombra da morte, 1000 caem ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não é atingido. Você não é atingida porque você é filha. Ei, você tem um pai que te protege. Aleluia. Sabe, meus irmãos, eu queria, quando eu era criança, ter um pai que, sabe, entrasse no fight para me defender lá, quando alguém maior viesse me bater. Só que muitas das vezes o pai daquele que estava me batendo era até mais forte que o meu pai. Mas deixa eu te falar, você tem um pai celestial, e Ele é o Deus Todo-Poderoso, ei! Nada pode te deter, nada pode te parar, porque você tem um Deus forte.